Ô meus queridos, boa tarde. Estamos aqui para continuar nosso estudo de Atos dos Apóstolos, agora na parte 71ª e prosseguindo no capítulo 26, a partir do versículo 19, em que Paulo está sendo julgado a pedido dos judeus, uma época muito conturbada, né? Uma época terrível, né? E aqui o rei Agripa, né? Rei da Judéia, que nem morava lá, né? E ele está prestando satisfações ao rei da Judéia. E agradeço a todos aí. Tivemos 75, se não me engano, exibições, que é um recorde. Espero que continue. Deixem seu like, por favor, não por mim, mas para que o vídeo vá a mais pessoas e mais pessoas possam tomar contato com a palavra de Deus de maneira simples, de maneira sem interesses financeiros, sem nada disso. Vamos em frente então. Capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, versículo 19. Paulo fala sobre o seu trabalho. E Paulo terminou dizendo: Assim, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu, quando ele caiu ao chão e ele viu a luz do Senhor Jesus, ouviu a voz, não tinha cavalo. Não está escrito em lugar nenhum que tinha cavalo, podia ser camelo, podia ser a pé. E ali Saulo, da cidade de Tarso, Saulo, ele se converteu ao cristianismo, foi batizado no Espírito Santo e se tornou o apóstolo principal dos não-judeus, dos gentios, como nós, como eu, como você, como a maioria de nós aqui, a grande maioria. Enquanto Pedro, ele estava mais em Jerusalém, levando o evangelho aos judeus, com algumas exceções, né? Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a região da Judéia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que precisavam abandonar os seus pecados. Ora, isso é a primeira coisa de quem se converte, é abandonar os seus pecados. Se arrepender. Se arrepender é quando você vai numa direção e aí você vai na direção oposta. Isso é se arrepender dos pecados. É você caminhar em direção à virtude. Esse arrependimento é profundo e com o passar do tempo é uma coisa que acontece comigo. O Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, vai me mostrando os meus pecados. Olha como eu sofro com isso, como eu tenho vergonha. Mas é melhor ter vergonha agora do que no julgamento do juízo final. Ouçam o que está sendo dito. É melhor ter vergonha agora, como eu tenho, quando eu oro sobre a crucificação de Jesus, totalmente dolorosa, uma carnificina de castigos, torturas, uma coisa terrível, de perversidade e crueldade inimagináveis. Senhor Jesus inocente, uma covardia. Os nossos pecados são uma covardia contra Deus. São uma covardia contra o Cordeiro de Deus. Portanto, precisamos nos arrepender e dar graças a Deus. Eu dou graças a Deus quando Ele me mostra os meus pecados de frente. Olha, que eu cometia, sei lá, 60 anos atrás, 58 anos atrás, 57, e assim por diante. Sério. E eu agradeço a Deus que eu posso encará-los, me envergonhar
e pedir perdão ao meu Deus Todo-Poderoso e ao meu Salvador, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O nome que foi posto acima de todo nome, o único nome que nos foi dado para ser adorado e nenhum mais, e o único nome mediante o qual podemos ser salvos. Foi por isso que os judeus me agarraram quando eu estava no pátio do templo e quiseram me matar. Estavam sempre querendo matar, esfolar, crucificar. Depois, quando veio a destruição do templo, no ano 70, a coisa foi terrível, porque os próprios judeus se voltaram uns contra os outros. Olha, é uma coisa horrorosa o que aconteceu ali naquele templo, meu Deus do céu. Mas até hoje Deus tem me ajudado e por isso, até hoje Deus tem me ajudado. Até hoje nos ajudou o Senhor, até agora nos ajudou o Senhor e o Senhor continua nos ajudando. E por isso estou aqui, eu, Chico também, trazendo a sua mensagem a todos. Por isso eu peço o seu like, para que essa mensagem possa ir a todos que o Espírito Santo quer levar. Você faz parte dessa mensagem. Você que está do outro lado, na verdade você está dentro da mensagem. Você que está ouvindo, participando. Você que é a razão dessa mensagem. Torne outros também a razão dessa mensagem. Tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. É isso, o Antigo Testamento fala do que ia acontecer. E o Novo Testamento também fala do que está para acontecer. E eu penso que já começou a acontecer. E já vai se adiantando. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar, porque todos nós vamos ressuscitar. Os pecadores e os convertidos. É por isso que é bom estar entre os convertidos que se arrependeram primeiro, para anunciar a luz da salvação, tanto aos judeus como aos não-judeus. Eu tenho publicado todo dia, praticamente todos os dias, uma palavra sobre a salvação dos judeus e dos não-judeus. Tenho publicado todo dia no Facebook e na nossa comunidade, o Achados e Perdidos. Quem quiser participar, é só deixar o seu telefone aí na mensagem. Dizer, olha, eu quero participar do Achados e Perdidos, que não é um grupo de WhatsApp, não é um grupo, é uma comunidade, principalmente de intercessão e um pronto-socorro, em que nós estamos sempre orando pelos necessitados, pelos que estão necessitando. E recebemos muitos pedidos e muitas solicitações. Quando Paulo estava se defendendo, assim Festo gritou: Paulo, você está maluco? Estudou tanto que acabou ficando louco, porque a palavra de Deus, o Evangelho, a salvação, a vida eterna, é loucura para os homens não convertidos. É loucura. Eles mesmos estão se condenando à morte eterna. E Paulo respondeu a Festo: eu não estou louco, excelência, estou em perfeito juízo e digo a verdade, porque ele está dizendo sobre Jesus, e o Senhor Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só se vem ao Pai através de mim, porque o Senhor Jesus é Deus. Então disse ao rei: Rei Agripa, eu posso falar diante do Senhor com toda a coragem, porque eu tenho dito isso em todas as semanas,
que lá em Atos 23, versículo 11, aconteceu algo que nem eu tinha reparado em 29 anos de pastorado, quer dizer, em 30, que o Senhor Jesus apareceu a Paulo de novo, quando ele estava preso. Quando ele estava preso, o Senhor Jesus apareceu de novo a Paulo e deu a ele coragem e falou para ele, falou, você já testemunhou sobre mim em Jerusalém e vai testemunhar sobre mim em Roma. Pois tenho a certeza de que o Senhor conhece todas essas coisas muito bem, porque ele vivia na Judéia, né? Pois não aconteceram em nenhum lugar escondido. Rei Agripa, o Senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. Agripa respondeu, você pensa que assim em pouco tempo vai me tornar cristão? Paulo disse, pois eu peço a Deus que em pouco tempo ou muito, não somente o Senhor, não somente você, não somente aqueles que não estão ouvindo essa mensagem agora, mas que vão ouvir no futuro, por mim, por nós e por muitos outros, cheguem a ser como eu, mas sem estas correntes. Aí o rei Agripa, o governador Berenice, que é irmã de Agripa, era irmã de Agripa, e todos que estavam com ele se levantaram e saíram comentando, este homem não fez nada para merecer a morte, nem para estar preso. Então Agripa disse a Festo, ele já podia estar solto, se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador. Por que ele pediu para ser julgado pelo imperador? Porque o Senhor Jesus falou que ele iria fazer isso em Roma. E ele tinha que ir lá dar esse testemunho corajosamente, porque ele aí ia enfrentar a morte. Muito bem. Vai começar o capítulo 27, que é o penúltimo, depois o 28, e terminamos Atos dos Apóstolos. E em seguida vamos entrar na carta de Paulo aos Romanos. Termina em Roma e começa em Roma. Então, meus queridos, precisamos estar atentos à palavra do Senhor, precisamos nos tornar cristãos. Não faça como Agripa. Não faça como Agripa. Chico, você pensa que vai me tornar cristão? Mas eu não creio. Outros, eu penso que creio, mas eu creio à minha maneira. Não tem a minha maneira. É a maneira que está escrita na palavra. O Senhor Deus já disse como Ele quer ser adorado. Somente no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não existe mais ninguém que tenha morrido na cruz e ressuscitado e seja o propiciatório diante do qual nós nos colocamos, então o Senhor Deus nos ouve. Entende? É o login. Sem Jesus não há login. Não tem download diante de Deus. Ele não ouve. Entende? O Senhor Jesus você tem que ser cristão. Você tem que orar conforme está escrito nessa palavra. Procure conhecer a palavra do Senhor. Hoje você está tendo oportunidade, quem está chegando agora, de voltar lá, está tudo organizadinho em estudos, aqui no canal do YouTube, está tudo organizado em estudos. Você pode começar do número 1 hoje e aprender tudo sobre Atos dos Apóstolos e assim por diante. Vamos entrar em Romanos. Já temos mais de um ano nesse estudo. E eu oro ao Senhor Deus Todo-Poderoso para que essa palavra chegue no coração de todos, e sei que vai chegar de todos que o Espírito Santo colocou para ouvi-la, e para que não possam dizer que não ouviram a palavra do Senhor. Assim também como em Roma,
O imperador não vai poder dizer que não ouviu, não pôde dizer que não ouviu a palavra do Senhor, nem Agripa, nem Festo, nem ninguém. Todos eles ali ouviram. Os judeus também ouviram. Os não-judeus ouviram. Amém? Então, fiquem na paz. O Senhor Deus nos abençoe, para que na próxima semana possamos estar aqui de novo, levando essa palavra. Amém, amém e amém.